Salmos 32, a partir do versículo 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. É interessante como o salmista, ele gosta muito dessa forma de falar, né? Bem-aventurado. No Salmo 1, ele fala também, bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não se deixa ser levado pela conduta dos pecadores, que não se assenta na mesa dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Não é ler, não é ouvir. Presta atenção. É importante ler, pastor? Com certeza. É importante ouvir? Com certeza. A fé vem pelo ouvir. Mas o salmista está falando que bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite. Já prestou atenção que eu estou entrando em horários aleatórios? Estou entrando em horário aleatório. Horário aleatório. De dia, de noite, de dia. Amanhã eu já sei que eu não entro de dia. Amanhã eu vou entrar à noite. Louvado seja Deus. Mas não é porque eu entrei à noite que eu não meditei de dia. Inclusive, hoje eu estudei uma mensagem muito linda no livro de Colossenses. Estou com o esboço todo de prontinho aqui, só aguardando a ordem do Senhor para pregar nessa mensagem. No livro de Colossenses, que estava estudando hoje Colossenses. Louvado seja o Senhor. Então, presta atenção. Quando você vai, antes mesmo de abrir a palavra de Deus, eu aprendi isso aqui, e eu acho muito legal, muito lindo esse ensinamento que eu aprendi, e assim eu passo adiante esse ensinamento. Que a pessoa ensinava assim, antes de você abrir a Bíblia, você tem que saber o que você vai fazer. Você vai ler? Você vai estudar? Você vai meditar? O que você vai fazer? Louvado seja Deus. Porque o salmista está dizendo aqui que as bênçãos do Senhor, especificamente no Salmo 1, são para aqueles e aquelas que fazem algumas coisas, dentre elas a meditação na palavra de Deus está incluída, de dia e de noite, ou seja, no mínimo 2 vezes, né? Daniel, ele orava 3 vezes por dia, um pouco diferente a situação. Agora imagina, eita, essa aqui é forte. O maná desceu, eu vou servir. Você come só se quiser. Agora imagina uma pessoa que ora de dia, que ora de noite, que medita na palavra de Deus de dia, que medita na palavra de Deus de noite, meus irmãos, minhas irmãs. O que será que vai acontecer com essa pessoa? Como que será que vai ser o ano de 2025 dessa pessoa? Porque tem pessoas que só ficam se alimentando de ilusão. E eu estou ensinando para você, quem acompanha a gente sabe que eu tenho ensinado aquilo que eu faço. Aquilo que eu fiz, que eu fui a cobaia. Digamos assim, eu fui a cobaia. Presta atenção, estou falando assim, Deus não faz cobaia de ninguém, tá? Isso aqui é a minha maneira de falar, com o objetivo que a maioria entenda. Eu fui a cobaia, deu certo, estou ensinando você como é que faz. Cabe você fazer ou não. E isso você vai fazer o quê? Você vai ganhar bastante tempo. Por quê? Deus, ele tem pressa de te usar. Deus, ele tem pressa para te abençoar, acredite você ou não. Deus, ele tem pressa para te abençoar. Louvado seja Deus. Mas nós, muitas das vezes,
nós não queremos fazer o que precisamos ser feito para sermos abençoados. Dá para acreditar num negócio desse? Você quer uma prova? Quem aqui não sabe que precisa orar todos os dias? Você ora todos os dias? Não preciso nem responder. Não preciso nem responder. Eu tenho até medo de ouvir as respostas. Mas você não sabe que tem que orar todos os dias? Então por que você não ora todos os dias? Você não sabe que precisa ouvir a palavra de Deus para aumentar a fé todos os dias? Então por que você não escuta a palavra de Deus todos os dias? Por que você não lê? Por que você não estuda? Por que você não medita? Por que você não busca? Você não sabe que para ser cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, você tem que renunciar à carne e jejuar? Então, por que você não jejua? Então, são coisas que eu e você sabemos que precisa ser feito. Agora, por que não faz? Entende? Então, não tem, eu acredito que não tenha pessoas no nosso meio, se tiver, vai ser uma grande minoria, que sabe exatamente o que fazer. Será que a Rafaela não sabe que ela precisa orar todos os dias? Será que a Rafaela não sabe que precisa meditar na palavra de Deus todos os dias? Você fica sem comer todo dia? Não, né? Então, assim, meus irmãos, minhas irmãs, é o mundo espiritual. Nós precisamos se alimentar todos os dias, senão nós vamos ficar fracos. E uma vez fraco, para ficar forte de novo, ei, meu Jesus, é luta, hein? É luta. Teve um período da minha vida, eu não conhecia vocês ainda. Não lembro se eu conhecia vocês, eu acho que não. Acho que não. Teve um período da minha vida que eu comecei a enfraquecer. Agora, sabe o que enfraquece o cristão? A falta de comunhão com Deus, o pecado, a falta de conhecimento na palavra de Deus. Porque você vê, olha que interessante, como se encaixa perfeitamente a palavra do Senhor. Porque você vê que o salmista, que ele começa no verso 1 dizendo que é bem-aventurado aquela pessoa que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados o quê? Olha para a Bíblia, eu quero que você veja aí. Quero que você veja. Eu não quero que ninguém aqui passe o que eu passei. Não quero que nenhuma pessoa que esteja escutando essa mensagem aqui passe o que eu passei um dia. Eu quero que você aprenda isso daqui. Você errou, você pecou, você cometeu um erro, peça perdão. Você tem que entender que você é bem-aventurado. Você tem que entender que você é bem-aventurada. Aquela pessoa que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Tem apagados aí na sua Bíblia? Apagado é apagado. Deus, ele não é como um ser humano que diz que te perdoou e a todo momento fica, jogando aquilo ali na tua cara. Ué, não tinha perdoado? O que a pessoa que disse que perdoou fica tocando sempre nesse assunto? A pessoa disse que já me perdoou, mas vez ou outra toca nesse assunto de novo. Você não já me perdoou? Então você não perdoou de verdade. Então presta atenção no que o salmista está dizendo. Olha isso aqui, Luana. Pecados apagados. Deus, ele não vai ficar te lembrando. Ei, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu lembro o que tu fez, viu? Olha o que você fez no passado. Ei, antigamente tinha um filme que dizia assim, eu sei o que você fez no verão passado. Sai pra lá, Satanás. Eu lá quero saber o que eu fiz no verão passado, no retrasado, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Nem Deus quer saber. Apagado é apagado. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. É por isso que nós somos bem-aventurados. Né? Sai pra lá. É por isso que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Aqui na tradução Almeida, está dizendo pecado apagado. Deixa eu mostrar aqui. Estou com a Almeida não, perdão. A tradução é King James. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas
e os seus pecados apagados. Gente, isso aqui é muito incrível, porque pecados apagados é muito incrível. Quem nunca aqui, quando não conhecia a palavra de Deus, sofreu por uma coisa que você acabou fazendo e não gostaria de ter feito? Quem nunca aqui passou uma noite em claro chorando triste por algo que você fez que você não gostaria de ter feito? Entende? Agora, Deus, quando Ele nos perdoa, Deus, quando Ele apaga realmente os nossos pecados, nós somos consolados. As consequências vai vir, claro, óbvio, dependente do pecado, mas nós vamos ser consolados por Deus, nós vamos ser confortados por Deus. Você vê que até mesmo Davi, ele é um homem de autoridade para falar sobre isso daqui. Quando ele adulterou, o que o profeta falou para ele? O profeta começou com uma mensagem, deixando bem claro que aquele homem da parábola que o profeta estava contando era ele. Mas o profeta deixou uma mensagem de conforto no início, por mais que fosse um chicote ali bem claro, mas confortou ele dizendo o que para ele? Ei, Davi, você não vai morrer. Deus te perdoou. Quem já leu isso na Bíblia? O profeta Natã, quando vai repreender Davi, antes dele falar, a espada nunca vai se apartar sobre a tua casa, o couro vai comer, ele falou duas coisas muito importantes que eu nunca ouvi ninguém pregar e dizer isso. Ei, presta atenção, os teus pecados foram perdoados. Você não vai morrer. Alguém aqui já enfrentou uma situação muito difícil, onde uma dor, uma tristeza que você até achava que ia morrer, que você preferia morrer, né? Principalmente quando estava no mundo. Imagina você estando dessa forma. Você tem que sair daqui hoje e entender que quando você errar, você tem um advogado no céu, como João falou. Agora, o que me chama bastante atenção no início desse Salmo 32 é essa palavra que o salmista começa falando aqui, ó, bem-aventurado, porque a palavra de Deus, ela está repleta de bem-aventuranças. Para mim, para você, meu irmão. Para mim, para você, minha irmã, quem não se lembra, das bem-aventuranças do Senhor Jesus, das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, que o Senhor Jesus, vamos lá, rapidamente, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filho de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Oh, glória a Deus! E aí eu acrescento mais uma bem-aventurança aqui, na verdade duas, né? De acordo com o salmista Davi, Salmos 32, verso 1, Salmos 1, verso 1, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus, bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas. Tem jeito para você, criatura. Tem jeito para você, sim. Só não tem jeito para você se você não quiser. Se você não quiser, aí nós não podemos fazer nada por você.
Como que eu vou mergulhar no mar para salvar quem quer morrer afogado? Eu não sei se você está entendendo. Hã? Eita Jesus! Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. O que é hipocrisia? O que é hipocrisia? A gente já tem falado muito sobre isso, né? O que é hipocrisia? É você fingir ser uma coisa que você não é, sabe? E hoje Deus até me ensinou uma coisa, Deus até me ensinou uma coisa de, porque eu sou muito na minha, sabe? Sou muito na minha. Sou uma pessoa de passar e não puxar conversa, mas quando eu começo a conversar, e aí o Senhor me ensinou uma coisa hoje que eu pensei assim, Senhor, se eu passar, como que eu vou passar e falar com determinadas pessoas sem ser um hipócrita? E aí o Senhor, o Espírito Santo me ensinou, sabe o quê? Seja educado. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito incrível, Deus ele ensina tudo para a gente. Talvez isso não seja nada demais para você, mas são situações que cada um, cada um passa um tipo de situação, cada um enfrenta um tipo de guerra, um tipo de batalha. Agora presta atenção. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia, não seja uma pessoa, o famoso duas caras, né? O famoso duas caras, já ouviu falar? Agora, veja o que ele fala no verso 3. Enquanto eu mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Enquanto ele fez o quê? Enquanto ele não se arrependeu dos pecados, enquanto ele não apresentou aquilo ali para Deus. Olha a situação que ele está. Então não existe nenhum ser humano nessa terra que não sofra enquanto não confessar os seus pecados para Deus. Não é para o padre, é para Deus. Olha o que o salmista está falando. Olha a situação que o salmista está aqui, meus irmãos. Enquanto eu mantive os meus pecados inconfessos, os meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Olha o que ele está falando. Ele está falando que enquanto ele não confessou o pecado dele, a própria mão de Deus estava pesando sobre a vida dele. Então, logo nós entendemos que a mão de Deus pesa sobre a mão dos ímpios, que a mão de Deus pesa sobre a vida dos transgressores, que aquilo que aquelas pessoas fizeram não fica por isso mesmo, de jeito nenhum. Louvado seja Deus. Só que nós vemos na prática, na realidade, muitas dessas pessoas nem assim querendo nada com Deus. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. O que eu e você temos que fazer quando nós erramos? Está bem claro aqui, versículo 5, confessar o pecado para Deus. Vai falar com Deus, Senhor, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu quero fazer o que o salmista fez. Ele confessou o pecado dele, reconhecendo. Nós vivemos em uma época, meus irmãos, minhas irmãs, que as pessoas, elas parece difícil de reconhecer um erro. Esses dias, eu enviei um controle remoto errado. Na correria, na agitação, dormindo tarde, acordando cedo, uma mistura de tudo isso, a minha cabeça não funcionou direito, né? E aí eu mandei o controle errado, o controle remoto da televisão errado. Me confundi, foi falta de atenção. E aí o cara falando, você errou.
Você errou, e aquilo ali parece que martelava como um negócio dentro da minha cabeça, sabe? Parece que suava bem alto. Você que errou, não sei o quê. E aí eu ficava pensando assim, e agora? Porque o cara queria que eu mandasse o controle correto, eu pagasse o Uber, ida e volta. E aí fica duas questões. Primeiro que um ser humano normal, ele não vai querer perder, né? E entra essa segunda questão que nós estamos falando aqui. O salmista aqui está falando que ele reconheceu o pecado dele. Mas nós podemos aplicar na nossa vida de muitas das vezes também reconhecer os nossos erros. E aí eu fiquei, sabe, aquela luta da carne contra o espírito dizendo, ó, gente, isso aqui foi quando eu fui tirar o sabão ali, a mão coisou na prateleira. Ficou aquela luta da carne contra o espírito dizendo o que era para me fazer, reconhecer o meu erro, ser humilde e fazer o que era para ser feito. E a carne, não, você vai perder o lucro, isso, aquilo, outro, e pá, pá, pá. E aquele conflito na mente. E aí passou alguns minutos e eu digo, me diga seu endereço. E aí eu pedi o Uber, ida e volta. Ele ia vir aqui, pegar o controle correto, deixar lá. Quando chegasse lá, o cliente ia devolver o controle que eu mandei errado e o cara ia trazer. Ou seja, seria uma entrega ida e volta. Entende? O Uber ainda ficou com raiva. Todo o ambiente, todo o cenário preparado para que eu não fizesse aquilo ali. O Uber chegou, questionou, ida e volta, não sei o quê, e aí, meu Deus, todo o cenário preparado para mim não fazer aquilo ali. E aí depois mandei uma mensagem para o cliente pedindo perdão. Olha, me perdoa pelo meu erro, assim, 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 assim. E corrigi e mandei o controle correto e ele ficou feliz da vida. Você está entendendo? Agora, na prática, no dia a dia, são atitudes como essa que é muito difícil de vermos. Não é só difícil de vermos, como de fazermos. Entende? Tanto é difícil da gente ver esse tipo de atitude, como é muito difícil. Não tem quem diga que, isso aí é moleza, isso é fácil. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez seja muito fácil no calor, na hora ali que você está com a sua mente só pensando, eu tenho que fazer o que é certo, tenho que fazer o que é certo, eu tenho que fazer o que é certo, tenho que fazer o que é certo. Mas o adversário, ele não vem nesse momento que você está preparado. Ele vai vir num momento que ele sabe que você provavelmente não está preparado. Olha, eu estava sem dormir direito, dormindo tarde, acordando cedo, as coisas na cabeça, tá entendendo? E aí ele sabia que aquele momento ali seria o momento ideal, o cenário perfeito para ele agir, para me levar a pecar. Tá entendendo? E aí pensa na luta, na guerra espiritual. Entre fazer o que é certo, o que é justo, e não tá nem aí para nada. Não reconhecer o erro. Então nós temos que aprender a reconhecer os nossos erros. Assim como também diante de Deus, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Você não pode sair daqui, você não pode dormir hoje sem reconhecer os seus pecados. Olha, tem gente que vai ouvir essa mensagem aqui, tem gente que vai ouvir essa mensagem aqui, vai aplicar isso aqui, vai me dizer depois, pastor, pois diz aí que eu pedi perdão para Deus os meus pecados, estou me sentindo tão leve, parece que saiu assim um elefante de cima de mim, pastor. Estou me sentindo super leve, parece que saiu um peso da minha alma. Isso é muito bom. Isso é um sinal evidente de que a sua transgressão foi perdoada. Louvado seja Deus. Nenhuma condenação há para aqueles e aquelas que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Presta atenção. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade. O que nós temos que fazer? Reconhecer, meus irmãos.
reconhecer, minhas irmãs, e não encobrir as minhas culpas. Então eu declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor. Olha isso aqui. Olha aí, ó, olha aí, tá vendo, ó? Tá vendo aí que a Luana tá dizendo aí, ó? Pastor, fiz isso hoje, chorei demais e fiquei, ó, eu tô todo arrepiado, ó, sem medo de errar, com 100% de certeza que o que ela tá falando aí é verdade. Porque o Espírito Santo testificou. Aí eu colocarei a minha mão no fogo e digo, ó, eu assino embaixo, é verdade o que ela tá dizendo. Sem nem saber. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo confirmou, testificou do que ela disse. Aí, ó, pastor, fiz isso hoje, chorei demais e fiquei leve mesmo. Olha, meu Deus do céu, Luana, tu foi usada por Deus e nem percebeu. Porque eu estava aqui, deixa eu só confirmar aqui. Eu estava aqui pensando assim, ó, Senhor, eu posso trazer a mensagem que eu estudei hoje. Passei horas estudando essa mensagem hoje no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Passei um tempão estudando, faz 2 dias que eu estudo essa mensagem. Presta atenção. Faz 2 dias que eu estudo essa mensagem. Tem gente que acha que é só abrir a live e pronto. E aí, quando eu sento aqui nessa cadeira aqui, eu abri a Bíblia. Meus irmãos, quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, eu não posso fazer nada. A palavra do servo e da serva do Senhor é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Quem quiser acreditar, amém. Quem não quiser acreditar, amém. Estou só com a Bíblia aberta aqui, ó. Só com a Bíblia aberta aqui. Eu sentei aqui, abri a Bíblia e caiu nessa passagem aqui. Eu estou sem esboço pregando essa mensagem aqui. E olha a confirmação de Deus aí, ó. Porque ela está dizendo que foi quando? Hoje. Isso é incrível demais quando Deus ele quer falar, meus irmãos. Tem 2 dias que eu estou estudando a mensagem. Concluí a mensagem hoje para trazer hoje e não preguei a mensagem. E não trouxe a mensagem. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Então, as ovelhas é do Senhor. Hã? A palavra é do Senhor. Tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E olha como é incrível. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu estava quieta, mas desde que o Senhor começou a falar a palavra, eu já lembrei na hora, foi Deus confirmando. Meu Deus do céu, estou todo arrepiado. Meu Deus do céu, obrigado, Jesus. Isso é incrível. Incrível que eu estou com uma mensagem aqui que eu estou estudando há 2 dias, meus irmãos. 2 dias estudando essa mensagem, eu ia trazer essa mensagem hoje. E aí eu digo, meu Deus, e aquele negócio, eu abri a Bíblia e caiu aqui, e eu escuto só aquela coisa, você vai pregar aí. Salmo 32, eu digo amém, louvado seja Deus. Então o Senhor vai dar a direção da mensagem que eu não estudei isso aqui. Olha isso aqui que forte. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor. Vou até marcar aqui. Confessarei as minhas transgressões para quem? É para Deus, meus irmãos. Para o Senhor. E ele fez o quê? Olha o que está escrito aí na sua Bíblia, ó. Eu confessei as minhas transgressões para o Senhor, e aí o que ele fez? E tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Deus, ele está disposto a nos perdoar. Olha aí que benção aí. Olha que benção aí, tá vendo? Eu disse para você, hein? Eu disse para você que Deus queria. Olha, eita Jesus, emanto calavasse na vacío. Olha aí, ó. Tá vendo aí como é que é as cores de Deus? É? Eu disse para você que Deus quer lhe usar. Você dá lugar na terra. Olha aí que forte.
Presta atenção, versículo 6. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Eita, velho, fico feliz demais. Quem dera todo mundo aqui fosse obreiro, diácono, presbítero. Hã? Tem gente que não consegue enxergar isso. Gente, isso é lindo. Ei, eu não estou lembrado agora se foi Josué. Não estou lembrado agora se foi Josué que chegou para Moisés e dizendo, ei, eles estão profetizando lá no meio do arraial. O senhor quer que eu mande eles calar? E aí Moisés vai dizer assim, ó, quem dera todo mundo fosse profeta. Então tem gente que não se alegra com isso, não. Quem dera todos fossem obreiros, diáconos, presbíteros, servos e servas do Senhor, todo mundo com os dons espirituais. Nossa, meu Jesus, meus olhos iam se encher de alegria todos os dias. Há 2 anos eu espero, eu almejo, eu desejo ouvir notícias como essa aí, ó. O Senhor disse que eu subiria de nível e era para eu testemunhar, e eu estou testemunhando. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Luana. Em nome de Jesus, graças a Deus. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. O salmista está deixando bem claro aqui que não vai ser sempre que a gente vai ter a liberdade de entrar na presença de Deus. Vai chegar um dia em que as pessoas não vão sentir fome de pão, de carne, elas vão sentir fome da palavra de Deus, não vai ter quem pregue para elas, porque o Espírito Santo vai ser retirado dessa terra, sabe? E aí não vai ter como mais. Não vai ter como mais. Porque a igreja já foi arrebatada. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, já ouviu um louvor que diz assim, ó, volta depressa, depressa. Você pode ver que Jesus te ama e espera por você. Hoje a porta está aberta, mas um dia vai fechar. Volta depressa, depressa. Você pode ver que Jesus te ama e espera por você. Me lembrei o começo. Eu me lembro que você sempre cantava Deus está falando aí, Deus está falando aí, Eu me lembro que você sempre cantava na congregação. E o nome de Jesus glorificava com tanta emoção. De repente foi vencido pelos laços, e o grande amor de Deus se esqueceu. Hoje você chora triste e amargurado, seu primeiro amor morreu. Uma parte do louvor diz, né? Pois hoje a porta está aberta, mas um dia vai fechar. Cuidado. Olha o que o salmista está falando aqui no verso 6, Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Então não é sempre que a gente vai estar aqui, não, viu? Aquele dia que o pastor consagrou a irmã Nath, senti como se fosse... Eu senti tipo azeite na minha cabeça. Olha aí o mistério, viu? Não é todo dia que a gente vai estar aqui, não, viu? Ih, tem gente achando que o pastor vai estar aqui todo dia. Não. Quem dera Jesus viesse buscar nós tudinho hoje. Tu és o meu abrigo. Não, perdão. Enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livra das aflições e com cânticos de salvações me envolve. Diz o Senhor,
instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para te aconselhar. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Olha o que o salmista está dizendo. Muitos são o quê? Os sofrimentos do ímpio. A pessoa que eu disse que eu ouvi a voz que essa pessoa ia morrer, daqui da rua, estava dizendo assim, o médico disse que era para me parar de comer isso, comer aquilo outro. Ah, não vou comer mais nada. Ah, eu vou comer o que eu quiser, se eu morrer, morri. Olha que coisa. Olha o sofrimento do ímpio, ó. Olha o que o salmista está falando no verso 10, ó. Muitos são os sofrimentos do ímpio. Não está falando que o ímpio tem um sofrimento. 2. Está falando que o ímpio tem quanto sofrimento? Muitos. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem confia nele. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor dos Exércitos, pela sua vida. A paz do Senhor Jesus, irmã André Luísa, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs.